Amém. Bom dia a todos que estão assistindo. Nós estamos na terceira semana do alimento diário, então virá o fim. E hoje, no dia de sábado, né, nós vemos a entrada de Jesus, a chegada de Jesus em Jerusalém. E nós vemos como o Senhor ele já tem todos os detalhes mais importantes preparados, né? E a gente vê como essa palavra é coerente, como é uma palavra profética, né? Porque Jesus ele diz aos discípulos para irem a uma vila próxima, que era próxima da cidade de Jerusalém, e pegar na frente da cidade uma jumenta e um jumentinho que estavam ali presos. E se alguém perguntasse alguma coisa, eles deviam falar que eles iriam servir ao Senhor, né? Então, assim como ele disse, as coisas aconteceram e eles arrumaram o jumentinho, né? Os discípulos eles obedeceram e tudo isso mostra ali a humildade do Senhor, porque a humildade desse rei, né, que vem nos salvar, porque como dizem em Mateus, que também é uma referência ali do que se diz em Zacarias, lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 9 também, né, diz: Isso aconteceu ao que se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, o costume da época era de um rei, alguém que recebesse um cargo, né, muito cortejado como de um rei, deveria se apresentar como tal, né, como andar em um cavalo, animais elegantes, fazer toda uma apresentação. Mas a gente vê que Jesus ele não segue as práticas de um rei naquele momento, né? Mas ele era assim um rei humilde, né? Ele prova aqui da sua humildade e as pessoas mesmo assim elas começam a seguir Jesus ali naquele momento e estendendo as vestes e jogando flores, né? E dizendo que aquele era o filho de Deus bendito, rei dos judeus, né? Então, e tudo isso acontece, né? Todas essas questões elas acontecem para provar provar Jesus, para mostrar que ele era sem defeito, né? Como o cordeiro que ele foi sacrificado pelas famílias de Israel, para que seus primogênitos não fossem mortos, né? Tem aquela passagem que todos os primogênitos poderiam ser mortos se não tivesse sangue de cordeiro sacrificado nas portas. Então eles sacrificam, todas as famílias separam um cordeiro e observam ali por 4 dias, né? Todos os dias ali observando o cordeiro para ver se ele era realmente sem defeito, porque o cordeiro ele tinha que ser sem defeito para ser sacrificado. Jesus ele foi desse jeito, ele foi observado em 4 pontos, né? Então, primeiramente, ele foi ali examinado pelos sacerdotes, pelos anciões do povo, que eram para avaliar a sua autoridade. Que isso diz em Mateus, lá no versículo 23 ou 27, né? Eles perguntavam a Jesus sobre qual autoridade ele ensinava. Então, foi aí que ele diz, né? Ele pergunta se eles conseguissem responder a pergunta, ele também responderia com que autoridade ele fazia isso, né? E ele pergunta se o batismo de João era dos céus ou dos homens, e os anciões dele simplesmente não sabem responder, né? Então Jesus ele também não responde com que autoridade ele faz. E depois vem outra prova, que vem a prova dos fariseus e do rei Herodes, né? Ele vem em 2 questões, na questão da religião e da lei, né? Eles perguntam se é lícito pagar tributos a César, né? Então Jesus ele responde que tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, né, nesses momentos, os fariseus, o rei Herodes ou os sacerdotes não conseguem encontrar um defeito
para se apontar em Jesus um erro para que se possa ser de fato um crime aqui, né? Então Jesus é avaliado nesses momentos e não é encontrado defeito, né? Graças ao Senhor. Então é isso que eu tenho para compartilhar de hoje. Tenham um bom dia a todos e amanhã nós veremos os outros 2 pontos em que acontece a aprovação de Jesus.